Caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos desde ontem com o capítulo 16 de São João, em que ele se caracteriza fortemente por este clamor, por esta súplica do Espírito Santo. Nós iremos começar a nossa novena de Pentecostes na sexta-feira, mas os textos litúrgicos já nos preparam para isso, para esta súplica do Espírito Santo. E Jesus diz aqui: agora eu parto para aquele que me enviou, e a tristeza encheu os vossos corações. Isto é, eles não terão mais essa presença de Jesus, essa presença, aquela presença cotidiana, aquela presença muito humana, mas Jesus promete um outro tipo de presença, uma presença ainda mais forte do que aquela que eles tinham, de modo que Jesus diz: a tristeza encheu os vossos corações, no entanto eu vos digo, é bom para vós que eu parta. Isto é, que aquela tristeza, de alguma maneira, como ele diz em outras passagens, que aquela tristeza se transformará em alegria, porque é bom para eles que Jesus parta, porque a partir da ressurreição de Jesus que ele enviará o Espírito Santo, o defensor, o Paráclito, o Consolador. Então é bom para vós que eu parta, e vocês agora se entristecem, mas depois vocês vão compreender. E Jesus diz: e quando vier aquele que eu vou-lo mandarei, e quando ele for, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. E Jesus diz: o pecado por quê? Porque não acreditaram em mim. A justiça, porque como eles não acolheram Jesus, eles não aceitaram Jesus, o Pai acolhe Jesus. Jesus diz aqui: a justiça, porque eu vou para o Pai. É claro que Jesus é Deus, mas o Pai aqui acolhe Jesus na sua humanidade, o ser humano Jesus. Então a justiça se realiza. Vocês não me acolheram, muito bem, o Pai me acolherá. E o julgamento, porque o chefe deste mundo, o diabo, Satanás, já está condenado. E eu gostaria então, meus santos, de nessa missa aprofundar um pouquinho mais esse aspecto aqui, essa afirmação de Jesus, que diz que quando o Paráclito, o defensor, o Consolador for enviado, ele nos mostrará em que consiste o pecado. Meus irmãos, o diabo, quando nos apresenta o pecado, ele sempre nos apresenta como uma mentira, isto é uma sedução, é uma ilusão, porque o pecado sempre se apresenta como uma felicidade próxima, uma felicidade que não custa muito, e é exatamente por causa disso que quando se cai no pecado, exatamente por causa disso, isto é, por essa felicidade momentânea, por essa felicidade passageira, por essa felicidade fácil que ele nos apresenta. Quando Jesus diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, ele está nos prometendo esta clareza para que nós vejamos as coisas tais quais elas são. Então, meus santos, aqui, repito, nós ainda não começamos a novena de Pentecostes, mas já podemos e devemos suplicar o Espírito Santo e pedir essa luz do Espírito Santo, para que nós vejamos a partir de Deus
como o pecado é mau, como não ter fé em Jesus é mau, porque Jesus diz aqui em que consiste o pecado: porque não acreditaram em mim. Então, este pecado cometido pelos judeus, nós também, infelizmente, podemos cometer, quando nós não acreditamos em Jesus, isto é, em tudo aquilo que Jesus nos ensinou, em tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Então, para que, uma vez a nossa inteligência aberta, iluminada pelo Espírito Santo, para que nós vejamos em que consiste o pecado e vejamos em que consiste crer em Jesus, e nós veremos o quanto essa realidade vai desabrochar como felicidade em nós. Isto é, quando nós crermos de fato em Jesus, isso redundará numa alegria na nossa alma, numa fortaleza para que nós vivamos a nossa fé até as últimas consequências, para que nós creiamos de fato em Jesus, sem ficar selecionando aquilo que nos agrada, porque esta é a grande tentação dos cristãos, dos católicos. Não é que os católicos não creiam em Jesus, eles creem num ponto e noutro, mas isso não é crer em Jesus. Crer em Jesus significa acolher tudo aquilo que Jesus é e tudo aquilo que Jesus nos ensina, e reconhecer o pecado, a maldade do pecado, a ofensa do pecado a Deus e a maldade do pecado a nós, por fé, não por sentimento, porque pode ser que você não sinta que você está ofendendo a Deus, mas você está ofendendo a Deus, porque o critério da ofensa é a partir daquele que é ofendido. Então, não obstante você não sinta que está ofendendo a Deus, ou que você não sinta que aquilo é mal para você, porque você crê em Jesus e em tudo aquilo que Ele ensina, você sabe em que consiste o pecado. Então você diz: eu não quero nada que ofenda a Deus, e o que ofende a Deus, Deus me revelou, e eu não quero nada que comprometa a minha salvação, que me impeça, que me leve para o inferno. E o que é que me leva ao inferno? Aquilo que Jesus me revelou, aquilo que a sua igreja há mais de 2000 anos vem ensinando, e não aquilo que eu sinto ou que eu acho que seja bom ou que seja mal, que seja virtude ou que seja pecado. Então, São João diz aqui, né, o Evangelho de São João nos apresenta Jesus dizendo que Ele enviará o Espírito Santo e Ele nos convencerá, Ele nos mostrará em que consiste o pecado. Então, meus santos, na nossa oração pessoal, se você está passando por uma provação, se você tem dificuldade de dar o seu assentimento, isto é, você crê em Jesus e você quer acreditar com todas as suas fibras, com todas as fibras do seu ser, mas você percebe que existe ainda uma dificuldade dentro de você, uma resistência. Se coloque em oração e peça: vinde Espírito Santo, Jesus, envia-me o teu Espírito Santo, para que eu não te ofenda mais, para que eu veja, Senhor, a feiura do pecado, para que eu veja em que consiste o pecado. É uma promessa de nosso Senhor. Ele diz aqui: e quando
vier, quando o Espírito Santo vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado. Então pedir a nosso Senhor, ora, se ele prometeu, é porque ele quer nos conceder. Então peça isso, Jesus. E você pede uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, não para convencer Jesus de que você quer receber, mas para que você queira de verdade aquilo que você está pedindo, porque nós sabemos muito bem que nós somos capazes de pedir algo com a boca e fechar a alma para não receber. Então pedir a Jesus: Senhor, por misericórdia, vence as resistências da minha alma, para que eu veja em que consiste o pecado, para que eu creia de verdade em Ti, para que eu não Te negue na minha vida. E você verá, meu santinho, e você verá, minha santinha, que quanto mais isso se tornar presente na sua alma, quando isso se tornar mais real na sua espiritualidade, você terá cada vez mais fé de lutar contra o pecado, ou melhor, você terá cada vez mais força de lutar contra o pecado, e você terá cada vez mais força, mais determinação de amar a Deus, porque você sabe, você crê de uma maneira muito mais profunda o que significa crer em Jesus, aquilo que agrada a Jesus. Você terá o critério de bom e de mal, não a partir dos seus sentimentos, mas dessa inteligência espiritual, dessa fé, porque o homem carnal, o homem meramente natural, ele tem por bom e mal, ele tem como parâmetro de bom e mal os seus sentidos, mas o homem que recebe o Espírito Santo, ele tem por parâmetro daquilo que é bom e daquilo que é mal, a luz do Espírito Santo. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Então pedir o Espírito Santo para quê? Para que ele me conceda a graça de crer cada vez mais em Jesus. Repito, porque Jesus diz aqui que ele não foi em que consiste, e quando ele vier, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. Então nós queremos acreditar em Jesus, e queremos que o Espírito Santo nos ensine em que consiste o pecado em todos os seus desdobramentos na nossa vida. Para que, repito, para dar esse outro passo que eu quero dar aqui nesta homilia, para que uma vez nós crendo em Jesus e tendo esta força, esta compreensão profunda de em que consiste o pecado, para que nós queiramos crer cada vez mais, com cada vez mais profundidade, e que nós nos desvencilhemos, nos afastemos cada vez mais de tudo aquilo que consiste em pecado. E aí o parâmetro do bem e do mal, do que é bom e do que é mal, não serão os nossos sentidos, não serão os nossos afetos. Veja a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, ela é assim, ela nos deixa boquiabertos, porque Paulo e Silas, eles são flagelados, eles são chicoteados, diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ora, gente, isso aqui foi uma surra, mas uma surra grande. O açoite
com varas, a vara onde batia, ela criava ali aquela calosidade de sangue. E quando ela batia, e isso acontecia frequentemente, naquele mesmo ponto em que havia tocado anteriormente, estourava aquela bolsinha de sangue. Então, quando a pessoa terminava de ser surrada, ela estava em carne viva. Então, era algo extremamente violento. Pois bem, diz então que depois de açoitá-los bastante, está aqui o advérbio de intensidade, bastante, não foi apenas depois que eles foram açoitados, depois que eles foram açoitados bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da prisão, lugar úmido e quente, ou úmido e frio, dependendo aqui da estação do ano, mas sempre úmido, insalubre. Levaram-no para o fundo da prisão e prendeu os seus pés no tronco, impossibilitando-os de mudar de posição, já com as costas todas cortadas e com os pés presos. E diz aqui que eles estão em crise, então, se perguntando: por que será que Deus permitiu isso na minha vida? Eles estão em crise aqui, dizendo: parece que Deus não me ama, por isso que Ele permitiu esse sofrimento. Porque não é esse o raciocínio que nós temos quando não iluminados pelo Espírito Santo? Não é verdade? Diga, é verdade. Infelizmente, quando passamos por uma provação e nos sentimos abandonados por Deus, nós começamos a agir a partir, qual é o critério das nossas ações? Os nossos sentimentos. Mas o homem espiritual, o homem que recebeu o Espírito Santo, qual é o seu critério de bom e de mal? O seu critério de bom e de mal é o que? É a sua fé em Jesus e a sua determinação em não querer ofender a Deus e, consequentemente, em querer agradá-lo. Não é apenas de não querer ofender a Deus, mas de querer agradá-lo, de querer buscar a glória de Deus, de querer buscar a sua glória em tudo, porque eu creio em Jesus e eu creio em suas promessas. Então pronto, Paulo e Silas ali, depois daquela surra, com os pés amarrados, com os pés presos no tronco, eles vão fazer o quê? Eles vão louvar a Deus, porque eles creem que é maravilhoso sofrer por nosso Senhor. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos maltratarem e vos maldisserem por causa de mim e do meu evangelho. Alegrai-vos, grande será a vossa recompensa. Como eles criam, tinham fé em Jesus e em tudo aquilo que Jesus lhes ensinou, eles creem que sofrer pelo evangelho é bom, é uma eleição. E eles sabem que ali eles vão mais do que nunca agradar a Jesus, se eles cantarem louvores, porque se eles ficarem resmungando, eles vão entristecer nosso Senhor e alegrar o diabo, que gosta muito quando nós ficamos resmungando e desconfiando de Deus. Mas percebe aqui, meus santos, que sem o Espírito Santo nós somos incapazes disso. Isso é uma realidade, é uma virtude heróica, isto é uma virtude sobrenatural, é uma graça de Deus, mas que nós precisamos suplicar. A nossa mente ilumina, Senhor, a minha mente, para que eu creia cada vez mais em Ti, para que eu creia cada vez mais na Tua palavra, para que eu veja cada vez mais em que consiste o pecado, e para que eu veja cada vez mais em que consiste a Tua glória, em que consiste Te glorificar. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Dá-me, Senhor, o Teu amor, o Teu Espírito Santo, para que eu Te ame de volta,
e para que eu te ame nas circunstâncias concretas da minha vida, porque se eu ficar esperando apenas os momentos agradáveis para amar a Deus, ou os momentos difíceis e imaginários, isto é, aqueles momentos que nós criamos na nossa fantasia, se um dia me prenderem e disserem, você renuncia a Jesus ou você morre, aí você diz, eu morro. Isso aí é a sua imaginação, que o diabo até gosta muito, quando você fica nisso, imaginando, que você tem que testemunhar Jesus na situação concreta da sua vida. O evangelho de ontem, e termino, no evangelho de ontem, Jesus dizia, no mesmo capítulo 15, no versículo 27, e vós também dareis testemunhos de mim, quando o Espírito Santo for enviado, vós dareis testemunho de mim. Meus irmãos, supliquemos, peçamos o Espírito Santo, peçamos ao Espírito Santo a graça de crer cada vez mais em Jesus. Peçamos ao Espírito Santo a graça de crer cada vez mais naquilo que Jesus nos ensina. Peçamos ao Espírito Santo que Ele nos ensine cada vez mais, para que nós vejamos na nossa vida em que consiste o pecado, o que possamos estar fazendo e que não é do agrado de Deus, e peçamos ao Espírito Santo para que Ele nos ensine em que consiste a glória de Deus, aquilo que agrada a Deus, para que nós, por Ele fortificados, procuremos sempre mais aquilo que agrada a Jesus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.